Aqui também, iniciei. Show, mas não saiu a mensagem ainda. Sim, agora temos a mensagem de iniciado. Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando a reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão de julgamento do CARF, turma 3201, sessão extraordinária do dia 24 de maio, período das 14 horas. A turma está completa e já vou mencionar na ordem de votação, será conselheiro Elcio Reis, conselheiro Pedro Lima, Mara Cifuentes, Leonardo Andrade, Arnaldo Dornelles, Laércio Cruz e Márcio Costa. Nós já fizemos testes, os microfones todos estão funcionando, a turma completa. Não há nenhuma retificação a ser feita da ata do mês de abril, então, conforme as manifestações após a sessão, aquela ata é considerada aprovada. Para esta sessão, estão pautados os processos números itens 1 a 44, sendo que foram retirados de pauta os itens 42, 43 e 47. E haverá preferência para, em razão de participação de patrono dos contribuintes, nos itens 32, 38, 39, 40 e 41. Nós vamos começar, então, conforme a sequência, pelo item 32 da pauta, para o qual eu peço apoio que convoque a doutora Camila Oliveira e fará a sua participação. Ok, presidente, farei a convocação. Eu admiti a lei, mas eu não sei se é o apoio que tem que fazer. Eu acho que eu não sei se a imagem dela vai... Tá, não vai aparecer. Eu achei que essa capinha aqui ia fazer mais. Mas não é a doutora Camila que nós conhecemos, que apareceu. Alexa, coloca um alarme para as 14h32. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde. O item que a senhora vai participar é... O 32, um processo da HSA. HSA. Interposição fraudulenta. Ok. Bom, eu vou adiantar que, neste processo, há uma questão processual e prejudicial ao mérito, e precede qualquer outra, e que provavelmente, conforme eu vou estar relatando, será dispensada, inclusive, sua sustentação, porque não haveremos de entrar ao mérito. Okay? Perfeito. Mas ficará registrado participação. Obrigada. Bom, é um recurso de ofício em que foi autuado a empresa HSA Logística Internacional com a multa substitutiva do perdimento por não ter comprovado a capacidade financeira. O real adquirente era a Superfine. Então, foi aplicado a multa do 23, artigo 23, inciso 4, no parágrafo 2º e 3º do Decreto-Lei 1455, que é a
conhecida interposição presumida. A acusação é de que a HSA teria cedido seu nome para ocultar a real adquirente da mercadoria. A DRJ de Recife, ela julgou procedente a impugnação. E a razão principal, e aí está, no meu voto, está todos os fundamentos trazidos pelos julgadores, mas o que é de se ressaltar é que a fiscalização ela tomou por base um procedimento fiscal em que, de fato, havia caracterizado a interposição fraudulenta por falta de comprovação da origem dos recursos. Mas não seria o caso no presente processo, em que houve formalmente a informação de que a Superfine era real adquirente. E, com base nisso, houve, então, a total procedência da impugnação. E o auto era, o valor da autuação foi de R$ 1.044.97. Então, esse foi o recurso de ofício que subiu para o CARF. E aí, já entrando no voto, esse valor ele não alcança o limite de alçada de R$ 2.500.000. Então, por força que era estipulado pela portaria 63 do Ministério da Fazenda. Então, em razão disso, por não alcançar o limite de alçada, eu estou votando para não conhecer o recurso de ofício. Então, eu creio, doutora, que não há necessidade de qualquer manifestação, Não, né? não. Então, Obrigada. Está se prevalecendo, com isso, a decisão da DRJ. Então, já em regime de votação, Elcio. Ali que estou ainda bem confuso aqui com o aplicativo. Com o relator. Pedro. Também acompanho. Mara. Com o relator. Leonardo. Acompanho. Arnaldo. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso de ofício, aplicação da súmula CARF 103. Doutora, o seu nome completo? Sem áudio. Tá sem áudio. Desculpa. Camila Rodrigues, OAB São Paulo 307.892. Meu nome é muito comum, então é bem possível que vocês conheçam outra. Não, porque, na verdade, houve um equívoco aqui na anotação de quem seria a patrona. Eu acabei pegando um arquivo que constava outra Camila. Por favor, repita a OAB 307? 892. 892. É São Paulo, né? Isso. Ok. Obrigado, doutora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. O fato foi esse, eu vi que era a Camila, que eu já puxei a Camila Gonçalves, mas é o que está anotado mesmo, viu? Acho que foi anotado errado. 32, julgado. Próximo, também com participação de patrono, item 38 da pauta, ele é de relatoria do conselheiro Laércio Cruz, Petróleo Brasileiro, Petrobras. Os itens 38, 39 e 40 são da Petrobras e de relatoria do conselheiro Laércio. Por favor, apoio, pode convocar o patrono, o doutor André Ok, Luiz para Falcão. convocação.
Você conseguiu ter acesso ao arquivo, né, Mara? Consegui entrar. Eu estava entrando com o certificado errado, você acredita? Ah, sem áudio, Paulo. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à turma. Nós vamos iniciar, então, o julgamento 38 e 40, inicialmente, que são processos de relatoria do conselheiro Laércio. O conselheiro Laércio, com a palavra, já nos indique por qual irá começar. Depois do relatório, então, haverá o seu tempo, doutor, para a sustentação oral. Não esquecendo de manter os microfones desligados, né? Presidente, eu vou começar pelo item 38, tá? O 39 e o 40 são bem semelhantes, para não dizer idênticos, né? Então, trata-se o quê? De compensação realizada pela Petrobras sobre créditos efetuados originariamente no título de COFINS, né? A DEMAC do Rio exarou o despacho em folhas tais, conforme o TVF, decidindo reconhecer parte do crédito pleiteado. A ação fiscal foi formalizada para verificar a legitimidade das compensações declaradas pela empresa sobre o COFINS não cumulativo, envolvendo questões de combustíveis. Verificou-se também os créditos utilizados para a compensação foram apurados a partir da análise da auditoria de crédito não cumulativo com as retificações que impactaram na apuração de créditos utilizados na compensação, bem como a auditoria dos créditos de maior valor, quanto ao mês de março aqui, né? Falando da COFINS combustível. Ainda, a fiscalização não conseguiu identificar os serviços aplicados em cada etapa do processo produtivo, limitando-se à apresentação geral dos serviços cujos valores utilizados como base de cálculo dos créditos contados, sendo este um motivo suficiente para afastar o desconto de tais créditos, devido à impossibilidade de atestar o que se trata de insumos diretamente aplicados ou consumidos no processo produtivo. Ainda que assim não fosse, a análise das planilhas apresentadas na relação de produtos produzidos destinados à venda de atividade desempenhada conforme o Estatuto Social, a relação detalhada do serviço usado foi juntado aos processos de controle das DECOMP. Em relação aos créditos relativos à despesa com armazenagem e frete nas operações de venda, a fiscalização foi intimada a apresentar notas fiscais de serviço da Petrobras, Transpetro, e pelas empresas de táxi aéreo e táxi comum, relacionada à planilha apresentada. A empresa apresentou apenas parte das notas fiscais. A análise das notas em confronto com as atividades envolvidas pelas empresas eminente comprova que tais despesas se referem a transporte concernente logística interna da empresa, transporte de pessoas, o apoio aéreo, exploração de produção de petróleo e não as de frete contratados para entrega de mercadoria no produto do adquirente. Também, no caso do Transpetro, foram apresentadas cópias das notas de débito. Em relação já detalhado do serviço de frete cruzado, também foi juntado o processo. Com relação aos créditos nas aquisições de importação de bens, insumos e para revenda, foi possível confirmar em consulta do Siscomex as importações listadas pela fiscalização. Estou pulando aqui alguns acertos para tentar ser mais breve. No caso da apuração extemporânea de crédito proveniente ser tomado consiste na retificação do DACOM, foram detalhadas as glosas dos créditos relativos. Em relação aos meses de março e outubro, também foi dia de glosa, já que diz respeito às aquisições por importação de serviços utilizados em insumos, não logrou êxito identificar a respectivo dos pagamentos da COFINS. A fiscalizada não apresentou dados requeridos de finalidade de comprovar despesa de energia elétrica. No que se refere ao mês de março, pudesse verificar a pertinente redução do base de cálculo do COFINS combustível. Procedeu-se a apuração do COFINS não cumulativo, ficando demonstrado uma vez afastado as parcelas em devido desconto. Foi cientificada a contribuinte, né, da homologação parcial em relação ao despacho decisório, que
que diz que houve a adoção da corrente restritiva daquilo que se entende como insumo. Então, a contribuinte vai falar o seguinte: houve as glosas, e por que houve essas glosas? Porque era baseado naquelas ienes antigas, que tinha uma compreensão restritiva do que era conceito de insumo, que alega que as normas que instituíram PIS/COFINS não firmaram expressamente o entendimento que os insumos deveriam ser conhecidos somente os bens e serviços diretamente envolvidos na produção, que as receitas de uma atividade empresarial não decorrem exclusivamente da aquisição de bens e serviços diretamente utilizados na cadeia. Uma vez verificada a relevância dos custos indicados na planilha, mostra-se latente o fato que a decisão que determinou a glosa dos créditos gerados a partir dessa merece reparos, que de forma direta e, claro, o objetivo do legislador garantiu a contribuinte direito de apropriação nos meses subsequentes dos créditos, fala da regra do artigo 3º da 10.833, fala que é irrelevante a edição das instruções normativas da época, que, diferentemente do ICMS, o crédito de PIS/COFINS não se origina do confronto entre operações de entrada e saída de mercadorias, mas sim da própria ocorrência da operação possível de gerar o custo de despesa gerado do crédito. Que traz alguns julgados e doutrinas, que fala sobre o serviço de táxi aéreo, que é importante na participação da cadeia. A utilização de táxi terrestre funciona como um prolongamento da operação inicial, que também sobre o refino, traz soluções de consulta, fala sobre o frete suportado na cadeia produtiva já reconhecido pelo CARF como sendo insumo, que as notas se vestem de conteúdo suficiente para fim de provar, com relação à glosa relativa aos créditos relativos às aquisições por importação, questão envolvendo a alocação da COM, na medida em que referidos bens e serviços foram importados, mostra estranha a origem, a exigência do documento comprobatório do pagamento de tributo, quando for apresentado as respectivas DIs, que não diz respeito à energia elétrica, contribuinte requer a juntada demonstrativa anexo, por fim, protesto pela juntada de demais documentos. Então, daí surgiu para a DRJ, foi julgado no precedente o pedido da contribuinte, pois a DRJ entendeu por aplicar naquela época conceito mais restritivo sobre insumo, não tinham julgado ainda o RESP, né, do STJ, daí aqui vou dispensar a leitura da emenda. Daí o que aconteceu? Daí foi apresentado o recurso voluntário, na verdade a contribuinte pisou quase os mesmos termos da manifestação de conformidade, falando sobre a aquisição de serviço utilizado como insumo, despesa de frete de operações, importação de bens e serviços, despesa de energia elétrica. São os 4 grandes blocos dela, mas dentro desses blocos existe aproximadamente 50 itens. Então, o que acontece? Chegou a julgamento esse processo aqui na turma, pela primeira vez ele foi convertido em diligência, pedindo o quê? Para que fosse feito fosse proferido um novo despacho decisório para efetuar um descritivo minucioso do processo produtivo da recorrente, elaborar laudos necessários, a fim de para que possa ser constatado o emprego dos custos, despesas e serviços glosados. Também destaca quais são as despesas vinculadas a cada uma das contas contábeis, inserindo sua participação no processo produtivo, apresentar balancete por razão se necessário, identificar cada estabelecimento e a sua atividade, trazer os autos e elementos de informações de entendimento relevante. Em seguida, as autoridades responsáveis pela realização de diligência apresentará o relatório circunstanciado conclusivo. Então, daí foi feita a diligência, a primeira diligência, o que entendeu? A fiscalização acabou não fazendo o relatório fiscal, resistindo, e veio novamente a Tatiana Belisário, converteu novamente feito em diligência.
E ela reconheceu que nessa toada, na segunda diligência, realmente não tinha sido observado naquele primeiro momento a questão do RESP, 1.221.170. Então, foi proferido mais uma vez. Do que ocorre? Baixou a diligência pela segunda vez, houve um despacho decisório de ofício neste processo que afastou uma glosa de R$ 1.774.000 diante das declarações de importações. Daí, na diligência, na hora que foi fazer a fiscalização, eu vou entrar ao mérito, foi feito, e a contribuinte se manifestou no sentido de que a fiscalização não teria feito análise conforme o item 1 da determinação de diligência para adequar ao conceito de insumo, né? Então, esse seria o relatório, presidente. Ok. Doutor André, o senhor tem, então, 15 minutos disponível para sua sustentação. O conselheiro Laércio, os processos são idênticos ou, pelo menos, a fase processual que se encontra, a questão de negativa da diligência? São idênticos. A única diferença é que o processo de número 39 não teve a glosa das declarações de... Mas o 38 e o 40 teve, mas, em suma, podemos tratar como idênticos. Tá? Okay. Ele vai seguir o mesmo padrão. Mas vamos ficar no 38, que é... Sem problema, mas havendo a sustentação é os 3. Ok. Doutor, com a palavra, então. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Gostaria só de confirmar se meu áudio está bom. Sim. Boa tarde a todos. Aproveitando o ensejo do relato dito há pouco, trata-se de créditos de COFINS de outubro de 2005, que é o item 40 da pauta, COFINS de janeiro de 2005, relativo ao item 39 da pauta, e COFINS de março de 2005, que é o item 38 da pauta. Ambos os processos tramitaram conjuntamente no órgão de piso, oportunidade em que foi dado, ao que se vê, uma decisão padronizada, no qual, como foi bem ressaltado pelo relator, ele já de plano já incide numa nulidade, ou seja, está pautado na fundamentação da IEL 404 de 2004, no qual aplica uma previsão bem restritiva quanto à possibilidade de aproveitamento do crédito da COFINS. Oportuno ressaltar que, quanto da subida desses autos em grau de recurso voluntário, já vigorava o entendimento dessa Corte no sentido de dar uma interpretação flexiva, uma terceira via, melhor dizendo, não sendo não tanto restritiva no tocante à utilização do crédito de IPI, nem muito alargado no tocante à questão do IRPJ. Então, o que se vê, de fato, essas 3 decisões, melhor dizendo, devem ser anuladas por conta disso de plano, no tocante a esse, em virtude de adotar uma interpretação restritiva, negando vigência às possibilidades de crédito previstas em lei para tipo de COFINS. Aproveitando o ensejo, gostaria de ressaltar que um dos pontos das glosas, basicamente pautado pela fiscalização, diz respeito, em grande parte, no tocante à questão do aproveitamento de insumo, no qual gira em torno dela uma grande celeuma, especificamente levando em consideração a atividade fim desempenhada pela empresa. Oportuno registrar que nós estamos falando de uma empresa produtora e exploradora de petróleo, no qual é de conhecimento de um fato notório de que grande parte da produção é extraída do fundo do mar, do oceano, o qual exige a instalação de uma complexa estrutura em que, na verdade, traz uma série de peculiaridades que passou ao largo da interpretação da fiscalização. Qual seja,
É fato que a jurisprudência desse colegiado tem se pautado em reconhecerem determinadas atividades, basicamente nos precedentes que eu acabei analisando antes desse julgamento, no sentido de que aquelas questões que sejam obrigatórias de lei, qual seja, vinculados à sua relevância, permitem direito a crédito. Perfeito? Nesse aspecto, o que se nota foi que a fiscalização está dando ênfase tão somente à essencialidade, vinculado essencialmente ao produto fim, que, como é sabido de todos, não tem nenhum reflexo para a apuração de crédito físico fins. Ao fazer isso, eu gostaria de chamar a atenção pelo seguinte, em que pese a companhia colocar no meio do oceano uma complexa estrutura, em que pese ela ser em essência uma estrutura de produção, qual seja industrial, ela também, por suas peculiaridades, conforme eu vou abordar mais à frente, ela também tem outras nuances, quais sejam no tocante à necessidade de instalações, dormitórios, refeitórios, para que os empregados ali lotados consigam permanecer conforme reza a legislação que trata do regime de trabalho desses empregados, que é a Lei 5.811 de 72, há um regime de 15 dias de trabalho com 15 de descanso. Ora, senhores, se nós estamos falando de pessoas que, em tese, ficam confinadas durante 15 dias, além de uma estrutura industrial, ela também comporta uma estrutura mínima de residência e de alojamento, no qual a própria legislação em si impõe à companhia a obrigação de manter em plena ordem essa estrutura, sob pena de, uma vez inobservado, sofrer autuações por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como de outras instituições que também ali atuam, tais como a Marinha, o IBAMA, a Anvisa especificamente também, na medida em que você fala que numa estrutura dessa você precisa ter um refeitório, no qual todas as refeições, do café da manhã, almoço e jantar, têm que ser regularmente fornecidos de modo a manter a habitabilidade da instalação. Então, com base nisso, percebe-se uma insensibilidade da fiscalização que não considerou esses tipos de despesas como passíveis de direito a crédito, na medida em que nós estamos falando de despesas de cunho relevantes para o pleno funcionamento da unidade, pois sem ele não há de se falar em habitabilidade e muito menos de produção de petróleo. Então, em que pese todos esses argumentos, fica claro de que esse tipo de despesa é muito relevante para fins de manter o pleno funcionamento para o desempenho da atividade fim da empresa. Nesse aspecto, eu gostaria de chamar a atenção que, além desse argumento do serviço de hotelaria, nós também tivemos outros itens glosados pela fiscalização, tais como coleta de resíduos industriais. Nesse aspecto, eu gostaria de chamar a atenção que existe um precedente desse conselho, que é o Acórdão 3003-001-184, que confere direito a crédito para esse tipo de despesa. Então, o que se vê é um total descompasso. Qual é o número do acórdão, doutor? Desculpa. 3303-001-184. Obrigado. Nesse mesmo aspecto, eu também gostaria de citar com relação ao seguinte: na medida em que nós estamos falando de uma plataforma que fica localizada em alto mar, é inegável que nós estamos falando de contatos com agentes inflamáveis, altamente inflamáveis, no qual impõe pela legislação trabalhista a necessidade de uniformes específicos, no qual também existe, por parte deste Conselho, entendimento consolidado permitindo o crédito, conforme pode-se ver no Acórdão 9303-008-257. Repetindo, o Acórdão 9303-008-257, no qual dispõe que todos os equipamentos de proteção individual também devem ser considerados para fins de crédito de ICMS, e especificamente considerando que nós estamos falando de uma indústria que mexe com
um produto altamente inflamável e explosivo. Com relação também à questão da indumentária, eu posso até usar também como referência o entendimento dessa corte no sentido, a análise que foi feita daquelas empresas de indústria alimentícia, no qual a própria Anvisa exige que use um indumentário específico, que nada mais é do que um EPI também para o pleno exercício. Então, nada mais justo, por equiparação, essa mesma sistemática também se aplica à Petrobras na medida em que nós estamos falando de um desempenho de atividade em alto mar com produtos altamente inflamáveis. Com relação ao outro item que foi glosado pela fiscalização, no tocante ao frete, né, o que acontece? É também outro fato corriqueiro de que a Petrobras precisa de navios aliviadores para que faça o efetivo transporte do óleo que é produzido no campo para as refinarias. E, obviamente, todas essas despesas não foram glosadas pela fiscalização, no qual eu gostaria de chamar a atenção 2 acórdãos desse colegiado também, que diz que vai de encontro a esse entendimento dado pela fiscalização no presentes autos, que é o acórdão 9303-005-151 e o acórdão 9303-007-080. Então, o que se vê é muito fácil ver que incorreu em inúmeras ilegalidades a interpretação dada pela fiscalização no sentido de glosar todas essas despesas. Aproveito para tocar também no fato de que a companhia acabou incluindo na questão do frete e de venda de produto as rubricas referentes ao custo de táxi aéreo, no qual eu volto a frisar, também decorre de uma obrigação legal oriunda da Lei 5.811 de 72. Eu peço até vênia aqui para vocês, eu vou trazer, compartilhando o áudio, o vídeo, trazendo o dispositivo da lei que se aplica ao caso. Gostaria que vocês confirmassem se estão vendo a minha tela. Sim. Tá. Nesse ponto aqui, eu gostaria de chamar a atenção para o artigo 3º, inciso 4º. Durante o período em que o empregado permanecer no regime de revezamento em turno de 12, serão-lhe assegurados os seguintes direitos: direito a um repouso de... Perdão. Inciso 4º, transporte gratuito para o local de trabalho. Ora, senhores, como eu enfatizei há pouco, nós estamos falando de unidades marítimas localizadas a mais de 140 quilômetros da costa. Nada mais justo do que todo esse tipo de custo ser custeado pela empresa, e assim o é feito através do transporte aéreo, no qual foi feito um estudo e chegou-se à conclusão que ele era o único meio de transporte viável e seguro para que pudesse atender esse regime de 14x14, como dito anteriormente. Então, em que pese a companhia ter equivocadamente inserido essa questão numa rubrica diversa, resta claro também, por conta desse dispositivo legal, também a relevância desse serviço para o plano de desenvolvimento da atividade econômica da empresa. Tá? Por fim, entrando no último item que foi objeto de glosa, diz respeito à questão de crédito extemporâneo. No tocante a esse aspecto, eu gostaria de chamar a atenção para os senhores que também existe um entendimento bastante sedimentado dessa turma, no qual é possível extrair, através dos acórdãos 9303-006-248 e 3401-004-021, que defendem o argumento de que o crédito extemporâneo não se faz necessário a retificação do DACOM e DCTF dos meses específicos, mas sim fazer direta a apropriação desse crédito no momento oportuno, porém sem o direito à sua atualização. Circunstância essa observada no fato, na medida em que trazemos vários créditos de meses anteriores para serem quitados no mês de março de 2005, janeiro de 2005 e outubro de 2005. E antes de concluir o meu raciocínio também, eu precisaria falar
no tocante à glosa que a fiscalização fez no tocante à questão da energia elétrica. Nesse tópico, eu gostaria de dizer que tudo o que foi solicitado à fiscalização à época para fazer a demonstração desse direito foi feito. E o que se vê no ato do relatório de fiscalização foi meramente uma saída essencialmente formalista, sem tecer nenhum comentário sobre as validades das informações ali contidas. Ele, em momento nenhum, entrou com relação à validade dos valores ali indicados, as notas fiscais apresentadas, no qual demonstram que, de fato, a energia elétrica foi consumida, entre outros aspectos. Tudo foi comprovado. Porém, na hora de se debruçar sobre a matéria, nada mais fez a fiscalização do que se negar sobre um argumento essencialmente formal. Tá? Então, com base nesses argumentos, eu peço que seja dado provimento ao presente recurso e reconhecido a homologação dos créditos repleteados nesses meses que acabei comentando. Agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Doutor André, essa matéria, aliás, essa matéria da Petrobras, com essa situação processual, eu tenho na memória de que nós já enfrentamos, e creio até que o senhor já havia sustentado. E o que nós deparamos pelo relatório é de que a diligência não fora cumprida. E aí a pergunta, algum dos processos que nós já enfrentamos, que esteja numa fase mais adiantada, ele teve já o julgamento de mérito, ou ele caiu na mesma situação processual da diligência não ter sido cumprida ou não cumprida a contento e que retornou? O senhor tem essa informação? Porque eu acredito que eu mesmo, eu já votei, eu já relatei processo da Petrobras, mas eu não consegui aqui identificar se é ou não a mesma situação. Talvez o senhor tenha algo nesse sentido, já com indicação de processos. Olha, essa questão a gente tem esbarrado basicamente nesse princípio. A própria fiscalização, quando desce para o órgão de piso, ela continua intransigente em aplicar a norma restritiva. Então, nós nunca obtivemos uma análise concreta com relação a essa questão de insumo. Por enquanto, ainda não. Da lava da Petrobras, eu não me deparei ainda com nenhum relatório conclusivo a esse respeito. Tá? Apenas se refutando a fazer esse tipo de análise. Ok, obrigado, doutor. Mara pediu a palavra, né? Eu queria fazer alguns esclarecimentos aí com o advogado, porque eu estou vendo aqui que a planilha de glosa ela é muito grande, ela tem 131 folhas, né? E pelo que ele explicou aí, e pelo título dos itens que foram glosados, é que eu vejo que tem serviços ou insumos que foram aplicados em terra e outros foram aplicados em mar, é isso mesmo? São alguns que são relativos ao funcionamento do navio, né, da plataforma, e outros que são em terra. Perfeito. Né? É isso? Está misturado aqui, né? Porque eu vi que tem não é recurso, não. Tem alguma coisa da Transpetro aqui no meio também, né? Uhum. Em resposta à sua oportuna colocação, de fato, sim, existe sim. E esses custos dizem respeito às refinarias, conforme dito por vocês, na Lei 5.811 de 72, ele trata também do regime de revezamento 8x8 que é observado nas refinarias. Então, você tem duas instalações da companhia que sofrem esse tipo de regramento, as refinarias e as plataformas marítimas. Mas, como, na verdade, o grosso da nosso crédito diz respeito à parte marítima, eu dei ênfase mais nela, mas também existe nesse corpo, nesse pacote aí, despesa de refinaria. E outra pergunta aqui,
teve alguma, porque tem um outro despacho aqui decisório da unidade, dessa lista de glosa, teve algum item que já foi revisto ou não? A planilha continua sendo essa, de glosa? Não houve por parte, até agora não conseguimos ver nenhum avanço por parte do órgão de piso na análise desses argumentos. Tá. E esse despacho decisório, esse segundo despacho decisório, por que foi feito? Foi feito em virtude da diligência, no qual um dos tópicos que foi feito, o próprio relator ressaltou no princípio, que era no tocante à glosa na linha 24 da ficha 12 do DACOM, que diz respeito à questão de declaração de importação. Tá. Então, durante o ato da diligência, foi comprovado essas operações, daí o motivo do despacho de revisão, reconhecendo esses valores. Você vê isso no processo do item 38 e do item 40 da pauta. Esses tópicos não há questionamento, porque já houve o reconhecimento pelo órgão de piso. Aí, indo aqui para a planilha, é um esclarecimento aqui, porque eu estou vendo aqui que tem alguns insumos que você consegue até fazer a correlação. Agora, tem outros que estão muito vagos. Por exemplo, logo no começo, eu tenho administração e fiscalização de obra. O que é isso? Isso é a pessoa que supervisiona a obra ou é a obra em si? Porque administração e fiscalização de obra parece um serviço mais gerencial. E essa obra, aonde que é essa obra? É na refinaria ou é na plataforma? Em ambos. Obviamente, e cadê os contratos? Os contratos estão no processo? Esse não foi um grau de refinamento que nós ainda não chegamos. Apresentamos, obviamente, essas informações a título de planilha. Mas, se for necessário apresentar contratos, não vejo problema algum. Mas essas informações já foram apresentadas. Mas já foi detalhado o que é isso? A agência de viagem, por exemplo, a quem se refere isso? Isso é o transporte da pessoa para a plataforma? Porque isso eu acredito que não é por agência de viagem que é feito, né? Deve ser meios próprios da empresa, o helicóptero, o lancha, né? E não é a agência de viagem. Eu gostaria de chamar a atenção que a Petrobras é tão complexa que ela mantém também um ativo no estado do Amazonas, que é quase no meio da floresta, na qual você não tem uma linha comercial contínua. Então, necessariamente, a depender do contexto, você esporadicamente precisa fazer algumas contratações para esse tipo de transporte. Tá? O que é feito para os trabalhadores, existe um contrato fixo, mas nada impede que haja algum outro específico necessário pontualmente para esse fim. Tá. Então, essa agência de viagem é para transporte de trabalhador mesmo, empregado da Petrobras. Aí depois eu tenho que andaimes, montagem e desmontagem, tá? Isso tem a ver com obras. Mas se bem que eu acho que teria que ser detalhado em que obras que foram usados esses andaimes. Deixa eu ver aqui mais para frente. Tem muita coisa. Apoio administrativo. Onde que é feito esse apoio administrativo? Na plataforma, na refinaria, serviços internos, ou serviços mais na produção? Você tem esse detalhamento? Olha, a companhia tinha um hábito de segregar isso por CNPJs, tá? Então, por exemplo, dá um exemplo de custo, aqui. Separar por centro de custo? Isso, por exemplo, o CNPJ 1055, que é o CNPJ do estabelecimento lá de Macaé, ele, em grande parte, por ter várias plataformas, ele é um dos CNPJs que agrega grande parte desses tipos de despesa em contratos. Então, nessa coisa, talvez, numa análise de fiscal e contábil, a gente consiga ver através dos lançamentos feitos nesse CNPJ. Então, tem um CNPJ que agrega toda a parte administrativa, independente de onde que não. Essas despesas, mesmo que sejam de odontológicas, médicos e todas, são aquelas que são prestadas direto na unidade marítima e qual são alocadas nesse CNPJ. Mas apoio administrativo, por exemplo, aquisição de software, isso tem
pelo que você está falando, tem um estabelecimento que agrega todas essas despesas, independente de em qual estabelecimento isso é prestado? Isso porque, por exemplo, o Macaé, ele contempla 52 plataformas. Então, Tá. Ele centraliza tudo para ter um maior controle. Você não vai ter pontualmente por plataforma, mas a gente sabe, vinculado ao CNPJ que é basicamente vinculado à atividade offshore. Aqui, coleta de lixo e resíduo. Isso é na plataforma ou é em terra? Na refinaria? Pode ser tanto na plataforma como na refinaria. Basicamente, isso são das teria que separar aqui, né? Por cento de custo. Uhum. Vamos ver o que é mais aqui. Eu acho que, Paulo, assim, eu estou vendo aqui que tem muitos itens aqui que precisavam ser melhor detalhados, tá? Que, assim, porque tem muitos casos aqui. Não, eu poderia continuar esses esclarecimentos, não estou partindo para votação, não, tá? É só porque eu poderia continuar essa pergunta para ele, mas eu acho que isso a gente já deu para ver aí que tem muita coisa aí que precisa melhor detalhamento aí. Sim, tratando-se de Petrobras, há toda uma complexidade, mas também de pronto, apenas com voto, ainda não, do que constou do relatório, aliás, não voto, do relatório, o estado processual, a gente não, pelo que me parece, ele não evoluiu a contento a nível de estar entrando nessas rubricas, né? Porque a questão aí que impediu o prosseguimento é o não cumprimento da diligência solicitada pela conselheira à época, né, Tatiana. Essa é a questão. Então, de fato, há uma complexidade, sim, grande, mas também há de se verificar se o processo está no estágio em que já a unidade de origem ela poderia dar já um parecer através de um relatório já pontuando no centro de custo aquilo que entende aquilo que seria pertinente ou não, né, essencial ou não ao processo produtivo. Essa é a questão que nós temos. Paulo, presidente, aí só para completar aí também o que você falou, a questão pelas próprias palavras do patrono, aí a gente vê que a contabilidade da Petrobras, eu também já julguei vários processos da Petrobras, todo mundo já deve ter julgado que a Petrobras tem milhares de processos no CARF, né? Cada um assunto diferente, mas muitos recorrentes. E a gente vê, assim, pelas próprias palavras do patrono nesse momento, ele mostra que a contabilidade ela está misturando aí coisas, não está separando assim, pelo menos nesses relatórios aqui, o centro de custo, onde que efetivamente é utilizado cada um desses insumos, né? O detalhamento desses insumos. Então, eu acho que tem muita coisa a ser esclarecida aí, mas vamos aguardar o voto para a gente ver. A gente já até está, como já leu o voto, a gente já quer antecipar alguma coisa na mente. Eu até ia comentar algo agora, mas ainda não é o momento. Se alguém mais precisa de algum esclarecimento, senão passamos ao voto. O senhor queria fazer alguma manifestação, doutor, em relação a algum esclarecimento? Ou vi a mão agora levantando? Perfeito. Só uma questão de fato. Durante as diligências, houve de fato já essa solicitação de vinculação quanto ao centro de custo, onde que ele estava de fato designado. Isso já foi apresentado. O que se vê é que a fiscalização não quis se debruçar sobre essas questões, lembrando também que são milhares e milhares de linhas. Mas isso já foi disponibilizado à fiscalização, que, na verdade, achou mais fácil sair por uma saída formal do que, de fato, analisar os documentos que foram lançados. Houve, de fato, na intimação, a planilha, conforme o que era para ser feito, com todos esses detalhamentos, e tudo isso foi apresentado. Ok. Esclarecido, doutor. Acho que podemos ir ao voto, então. Por favor, Laércio.
Como todos já devem ter visto na minha minuta, obrigado, presidente. Obrigado, patrono, pelos esclarecimentos. Como já devem ter visto na minha minuta, eu estou baixando novamente em diligência. É algo que me incomoda, ainda mais o processo pela terceira vez por uma resolução. O que acontece nesse processo? Vou fazer uma introdução, daí eu já passo a leitura. Ele foi realmente baixado 2 vezes em diligência e a fiscalização, ela reluta em cumprir a diligência. Inclusive, se você pegar a última manifestação dela, ela fala que não é caso de diligência, vai querer trazer o conceito de diligência. Então, ela está numa posição tanto equivocada, porque ela deveria estar ela quer se colocar numa posição de órgão julgador, e que não é o caso. Então, aqui eu começo falando sobre o cumprimento da diligência, trago um excerto da conselheira Tatiana Belisário, eu trago informação da informação fiscal aqui, que ela vem fazendo. E ela vai trazendo um histórico aqui, presidente, fazendo uma digressão, que não era o caso de diligência. Para ela, diligência é perícia, é produção de provas novas, não refazer o relatório conclusivo. Então, ela começa com essa digressão, daí eu venho rebatendo alguns pontos que falando que dentro do CARF é comum que tenha as diligências e, corriqueiramente, as unidades de origem cumprem, em especial envolvendo essa matéria. Eu trago aqui o artigo 18 do PAF, fala que apesar que consta a primeira instância lá, aplica-se também ao CARF, a diligência. Trago o artigo 29, ainda do decreto 70.235, e o artigo 20, por mais que vem falando de auditor fiscal, a gente tem que fazer uma leitura, o artigo 3º, inciso 2 da IN 6478, vem falando o que é diligência. E ainda eu trago que o colegiado pode, sim, mandar fazer a resolução, e que me salta aos olhos essa não cumprimento de não diligência. Daí aqui, inicialmente, estou propondo o retorno dos autos para que refaça a diligência, mas que seja encaminhado um ofício ao superintendente, eu coloquei grifei em amarelo, que acho que isso depois é um ponto importante, para que o superintendente da Receita Federal da 7ª região, onde está a unidade de origem, designe nova equipe, porque a atual está relutando em cumprir. Daí eu venho falando da diligência, que ela se faz necessário, como já transcrito pelos trechos da Tatiana Belisário, porque tem alguns itens que a gente conseguiria analisar facilmente aqui pelo colegiado, mas tem outros que estão no campo tão nebuloso, como, por exemplo, a questão da hotelaria, ou aqueles outros pontos mais levantados pela conselheira Mara, ali que nós não temos condições de julgar, e o contribuinte apresentou vários documentos, várias informações, que singelamente a fiscalização só falou conforme o artigo, conforme o dispositivo da portaria da Fazenda tal, e não disse glosava, não glosava, não justificou nada. Então, eu trago isso, eu também trago que inúmeras vezes já convertendo em diligência, ainda neste processo aqui eu ressalto que de ofício houve uma reversão de glosa de 1.700.000, aproximadamente numa DI, de algumas DIs, né? Daí eu falo, depois disso. A diligência é necessária, pois existe entre os pedidos glosados uma série de informações causantes de clareza sobre a operação desenvolvida pela contribuinte. Se enquadra-se nos critérios de essencialidade e relevância. Tal dificuldade, como já expostas em outras resoluções, se deve ao fato de quando a realização da fiscalização, à época aplicava-se conceito restritivo de insumo. Por tais razões, exigisse maior clareza. O fato em conteste é que uma fatia do pleito da contribuinte não encontra-se pronto para julgamento, uma vez que existe um vácuo entre o despacho inicial proferido e que foi apresentado pela contribuinte para a adequação do conceito de essencialidade e relevância. Ou seja, o novo julgado do STJ criou-se um vácuo, né?
No caso da não realização da nova conversão, pode incorrer a esse colegiado em realizar um julgamento precário por considerar somente os fatos alegados pela contribuinte. De modo insistente que se busca esse colegiado é a busca da verdade material, ou seja, a verdade da adequação do conceito de insumo e melhor compreensão por reversão ou não da glosa pela fiscalização. Somente ilações do texto normativo de qual aplicar não é o suficiente, aqui eu falo as ilações que a unidade de origem faz sobre a aplicação ou não da portaria PGFN, depois eu vou melhorar aqui, para o deslize da presente demanda, por reversão ou não da glosa, somente as ilações do texto normativo de qual aplicar-se não é o suficiente para o deslize da presente demanda. É necessário que seja apontado, fundamentado e esclarecido quais os motivos de aplicação da norma para manter ou não as glosas. Não é de se furtar de que algum dos pedidos encontra clareza para o julgamento, mas também não pode se desconhecer de que uma gama do processo produtivo não encontra clareza. Por isso, necessita de conversão em diligência. Ainda sobre os itens não contestados, que a fiscalização falou que tem uma série de 30 itens ou um pouco mais que não foram contestados, ou apresentado pela contribuinte, cabe à fiscalização analisar também, pois é obrigação de ofício desse colegiado aplicar decisões em curso repetitivo, conforme o artigo 53, parágrafo 2º do RICARF. Ou seja, não é porque ela apresentou o processo, deixou de apresentar no processo produtivo esses itens, que ela deve deixar de analisar. Ela tem que analisar, porque na hora que voltar, eu vou ter que fazer isso. Então, finalmente, é necessário conversar em diligência. Então, primeiramente, daqui vai ficar a cargo do colegiado, e eu confesso que eu acho que é o caso de diligência, né? Se vocês entendendo que é o caso de diligência, eu acho que é o caso de oficiar a superintendência da 7ª região para que nova equipe profira novo relatório conclusivo da diligência, porque aquela insistentemente está se negando, daí aquele conceito, aquele dispositivo padrão nosso, né, para que seja analisado, conceito firmado STJ, PIS, COFINS, parecer PGFN, tudo mais. Ainda que o relatório, item 3, que deve discriminar cada item glosado, informando se enquadra ou não na hipótese de conceito, conforme o item 2, devendo ser justificado, também se manifestar em cada um dos itens, não contestado pela contribuinte em diligência, finalmente deve constar no novo despacho, aqui. Deve constar no novo relatório fiscal conclusivo, de modo claro, quais itens dos relacionados foram revertidos nas glosas no despacho de e-folha 3454, que são aquelas declarações de importações. E após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, concede-se vista recorrente no prazo de 30 dias. É como eu voto, presidente. Sim, obrigado. Bom, apenas comentando inicialmente essa questão da diligência, a se observar que a Receita Federal, na sua estrutura, até por força de regimento, ela tem equipes já cuja competência, delegação é para a realização de diligência. Então, eu entendo aí que, em certo ponto, seria uma ingerência na estrutura da Receita em estar determinando que uma outra equipe, que não aquela que tem a competência, faria esse trabalho. É algo que eu já pontuo para ser analisado pela... O conselheiro Pedro pediu a palavra. Sim, presidente. Estão me ouvindo bem? Sim, Pedro. Tá. É só para esclarecer uma questão com o patrono e com o relator, porque na manifestação do patrono da empresa, após o resultado da última diligência, o patrono pede o cumprimento, ele pede que o CARF, né, que a gente aqui, reitere o item 1 e 2 da diligência passada. Somente. Item 1 e 2.
que é com relação ao PIS/COFINS não cumulativo, né? Eu gostaria de saber se se esse pedido se mantém, porque ele me pareceu um pouco diferente da sustentação oral. Porque, pelo que eu entendi aqui, realmente basta reiterar o item 1 e 2 da diligência passada, que é, na verdade, uma diligência usual que a gente faz para que os insumos, né, e o PIS e COFINS não cumulativo sejam apurados de acordo com o conceito determinado pelo STJ, né? Se é só isso, eu acho que atende, né? Que é isso que ficou em aberto, não é? Em atenção à colocação aí do conselheiro Pedro, com relação ao item 3, foi aquela questão que o próprio relator já destacou, de que houve um despacho decisório de revisão. Então, na verdade, não há mais controvérsia com relação a esse tópico, que era basicamente no tocante às questões das declarações, em que pese esse fato não ter sido replicado no item 39 da pauta, ele ainda continua em aberto nesse processo, mas nos outros dois houve o reconhecimento expresso por parte da fiscalização no tocante a esse aspecto. Por isso que não, só houve ênfase ao item 1 e 2 da manifestação. Tá. Então, assim, eu vi que ó, a sua minuta, Laércio, tem mais alguns requisitos, né? Ela, Aqui. na verdade, é o seguinte, eu acrescentei uns requisitos, pedi para constar essa questão das declarações já reconhecidas, porque na hora que chegar um relatório, chega um relatório completo, senão vai ficar tudo picado, porque o processo já está tanto, ele está fatiado, chega um relatório completo e pela insistência deles não cumprirem, só simplesmente conste lá, porque na hora que a gente for ler o relatório bonitinho. E outra coisa que eu insisti é que, em relação aos itens que ele não apresentou, são 30 itens aproximadamente. Isso que eu quero que eles também verifiquem, porque de ofício a gente vai ter que verificar aqui. É porque, assim, eu não sei se é o caso de mandar fazer um novo despacho decisório, como está na sua diligência aqui. Eu acho que é um caso de fazer uma diligência, né? Um relatório fiscal. Nos mesmos modos, modo padrão que a gente manda fazer insumos PIS/COFINS. Não, eu estou colocando como relatório fiscal, Pedro, aqui, ó. Gente disposto a converter em diligência nos termos da resolução tal para que oficie para determinar proferir um novo relatório conclusivo de diligência. É que está lá no item V, ó, grifado em amarelo. Você está falando um novo despacho decisório. Oi, cortou, Laércio, você deu uma travada aqui comigo. Nesse item dá a entender que parece que está se mencionando a elaboração do novo despacho. E nesse sentido, o Pedro tem razão. Então, Não, presidente, tinha caído aqui. Não, Pedro tem razão, sim. Ali é um novo relatório fiscal conclusivo. Até na minha leitura, Pedro, acho que você estava vendo algum outro ponto. Eu corrigi isso oralmente daí. Você tem razão. Ah, tá. O Laércio, então, por último, só, você já está citando o STJ, né? Está citando a nota 6. Eu acho bom, o que você acha? Citar o parecer normativo número 5 também, que a gente sempre cita, né? É mais um ponto que reforça a obrigatoriedade da fiscalização cumprir isso, né? Uhum. Tudo bem. Esse processo aqui me deu, foi um tanto quanto complexo, Complicadíssimo, claro, complicadíssimo. e revi várias vezes, tentei verificar se era o caso de julgar no colegiado, sabe? Com bom tanto daria para resolver aqui, mas ainda existe essa confusão. Sim. bom, eu acho que um áudio, sim.
Feitos os comentários, eu acho que já podemos, ainda não, o Arnaldo está pedindo palavra, é isso, Arnaldo? Sim, senhor presidente. Eu estou um pouco desconfortável com a diligência no formato que está sendo proposta. Eu estou achando muito genérica. E assim, ó, eu tenho um receio que se a gente fizer uma proposta de diligência tão genérica nesses termos, que a resposta venha no mesmo padrão. Assim, ó, o caso é muito grande para jogar para fiscalização e dizer faça tudo de novo. Então, assim, ó, eu tenho um receio bastante grande de baixar em diligência nesses termos, que vai ter um novo julgamento daqui a alguns anos e a gente não vai ter uma decisão nesse processo. Eu particularmente, eu acho que a gente deveria fazer uma diligência pontual, a tentar identificar quais são os aspectos que realmente geram dúvidas e nesse aspecto pedir para um pronunciamento da fiscalização e com a complementação da autuada, da autuada não, da manifestante, se for o caso. Assim, ó, jogar para fiscalização, para analisar nos termos da decisão do STJ, me parece que é dizer para a fiscalização decidir segundo o que ela interpreta da decisão do resto do STJ, porque o resto ele não é objetivo. Ele tem uma carga de subjetividade. Me parece que se a gente quer ter uma questão objetiva, é nos termos da portaria, da portaria que o Pedro falou, que o conselheiro Pedro comentou. Ali ele tem que seguir. O resto do STJ ele é extremamente subjetivo na aplicação dele. Tanto que nós temos divergência aqui na turma em relação a onde aplica e onde não aplica. Então, assim, para mim, no meu ponto de vista, a gente deveria sim baixar em diligência, mas delimitando um pouco esse pedido. Mas a questão é o seguinte, conselheiro Arnaldo, a turma tem caminhado no sentido de pedir essa questão tanto quanto genérico, até porque justamente o quê? Porque como há sempre uma confusão neste caso se é marítimo ou não, aonde está sendo de operação ou não, por mais que jogue para eles essas informações, eles que completem isto, daí quando retornar, daí nós possamos fazer essa análise mais criteriosa ou não, sopesando a prova e a informação. Então, eu estou propondo, neste caso aqui, porque o modo que sempre a turma caminhou. Esse caminhamento que sempre nós demos, inclusive, foi o caminhamento passado pela própria Tatiana Belisário em relação a isso. Acho que até o Marcelo Giovanni estavam aqui. Sempre nós caminhamos nesse sentido. Porque não trata-se de um único ponto, não é só o centro de custos. A ideia é que ele englobe tudo. Por isso que eu peço até onde não foi glosado, onde não foi rebatido pela contribuinte no processo produtivo, que informe isso para que a gente possa analisar depois. E ele vai ter que fazer essa adequação conforme o parecer 5, conforme o Pedro relembrou aqui, que não sei por que não constou, que é padrão meu também, a nota 663 do STJ. Ele vai ter que fazer esse compilado, dizendo se enquadra ou não se enquadra e o porquê. Porque assim, eu entendo a sua preocupação, e até por conta dessa sua preocupação, que eu achei interessante oficiar a superintendência. Porque o conselheiro Winderley, em outros julgados, não sei se era envolvendo a Petrobras ou não, mas com a mesma sistemática de não proferir o relatório fiscal, ele fez alertas que poderia sim ter como verdade aquilo dito pela contribuinte, ter reconhecendo o crédito, uma vez que a fiscalização não demonstrou. Então, já que ela fez esse relatório fiscal nos mesmos moldes, com um conceito restritivo, aqui cabe a ela, ao meu ver, proferir um novo. Assim, ó, eu vou reforçar o que eu disse, Laércio. Assim, ó, até vendo pelo lado da fiscalização, num processo grande desse tamanho, que eu temo que a gente baixe em diligência nesses termos e a resposta venha tão invasiva como foi até agora. E a gente vai passar mais 2, 3 anos e a gente não vai dar uma solução para esse caso.
Ao contrário, se a gente, de alguma forma, delimitasse o objeto da diligência, me parece que aí sim não teria nem argumentos para dizer que não está sendo produzida a prova, porque o que a diligência o que a fiscalização está alegando é que nos termos que a diligência foi feita, ela não exigiu coleta de informação, e sim uma análise subjetiva dela. Esse é o ponto para mim. Se a gente delimitar e dizer exatamente o que a gente quer nessa diligência em termos de informação que seja juntada aos autos para que a gente possa decidir aqui na turma, me parece que aí não tem nem argumentos contrários. De novo, Laércio, me parece que, genérico do jeito que está, a gente não vai dar solução para esse processo tão cedo. Eu concordo com você, Arnaldo. Só concordo e concordo com o Laércio também, tá? A gente tem que tomar cuidado para não afunilar muito, porque senão a gente acaba passando algum direito aí que a Petrobras tem, né? Esse é o perigo de afunilar muito. Mas, por outro lado, eu acho que no corpo do voto, o Laércio pode deixar claro que pode citar lá o precedente que o patrono citou e mostrar que já foi reconhecido lá. Até eu lembro, doutor, teve um caso FSTP, plataforma de petróleo, a gente deu até para videogame dentro da plataforma. Parece engraçado, mas a gente deu, tinha cesta de basquete, porque os caras moram lá e tudo isso é obrigatório, né? Então, eu acho que se citar o precedente, falar que já foi reconhecido, eu acho que dá uma caminhada para isso, né? Não sei. Só, Pedro, assim, a questão da gente passar algum direito da recorrente, me parece que não seria um problema, porque se a gente baixar de forma objetiva os critérios e a recorrente quiser se manifestar em relação a outras questões que não foram, ela tem o direito, ela tem 30 dias para fazer isso, ela vai ser intimada, ela já pode começar desde agora, já preparar, se baixar em diligência, Mas o todos os elementos. Que poderia ser objetivo? Por exemplo... Assim, tem determinados itens que, como o próprio conselheiro Laércio comentou, que não existem dúvidas que vão ser reconhecidos. Então, eu não preciso pedir para a fiscalização se manifestar sobre aquilo que a gente já tem uma posição firmada. Eu posso restringir, porque assim, da forma como está, inclusive me parece que a proposta do Laércio, ele pede para que seja feito um novo relatório, mas esse novo relatório não está especificando sobre o quê, me parece que é sobre aquilo que foi pedido na resolução passada. Então estaria fazendo uma referência. Eu acho que teria que reproduzir aqui nesse teu voto exatamente sobre o que é, mesmo que copiando da resolução passada. E se a gente for para a resolução passada, a gente vai ver que ela pede uma série de informações sobre todos os itens e justificativas sobre todos os itens. Será que realmente é necessário que justifique sobre certos itens que a gente não teria nem dúvidas, que a gente poderia decidir aqui? Patrono pode esclarecer o que está mais certo aí. A questão é o seguinte, o Laércio colocou lá na resolução dele para a fiscalização identificar o que ela estava glosando e justificar. Eu acho que, por exemplo, no trabalho da fiscalização, como adotava-se cegamente um conceito restritivo de insumo, não enquadrava no conceito de insumo, não aprofundava a análise, já descartava. A partir desse momento que vai ser feita uma análise a partir de um novo parâmetro de conceito de insumo, e também tem um detalhe, mesmo que a gente já possa, alguns itens, a gente já esteja apto para julgar, pode ser que a gente não dá e a fiscalização venha a dar. Então, eu acho que, no meu modo de ver, é como a gente tem feito nas outras vezes. Quando a gente pede para reanalisar com base no novo conceito de insumo, tem sido genérico, pelo menos todos que eu já vi até agora. E a partir da análise que a fiscalização vai ver, a gente vai ter mais subsídio para saber se encaixa ou não. Lógico que a gente não vai ficar distrito à subjetividade do fiscal, o que ele acha insumo ou não. Mas aí a gente vai ter, a partir do momento que na resolução está pedindo para identificar todas as glosas e justificar a manutenção da glosa, eu acho que aí já tem um elemento aí que já direciona o trabalho da fiscalização.
Agora, porque também, se a gente deixar de fora uma questão que a gente já sabe, a gente já vota de uma determinada forma, pode ser que a fiscalização dê um outro encaminhamento e que possa até alterar o nosso posicionamento quando voltar. Então, mas o que mais me preocupa, que desculpa avançar aí nas pessoas que levantaram a mão, mas eu vou ser rapidinho. O que mais me preocupa aqui foi a questão que o Paulo levantou de interferir na liberdade administrativa do superintendente. Esse aí eu tenho, acho que a gente, eu não sei se o caso, porque a Receita está organizada com base no ato do ministro. A gente vai falar que a Receita descumpre o ato do ministro, a gente não pode fazer isso. Eu acho que isso aí não pode. E outra coisa, aí fala que mesmo que o contribuinte não tiver contestado na diligência, para analisar de novo, porque houve umas questões que não foram discutidas na primeira instância, porque o contribuinte não se contrapôs, então quer dizer, houve preclusão. Não é isso aqui não, né? É só o da diligência, né, que você está propondo. Isso, desculpa um pouco, Mara. Em relação a esse item 1 lá da superintendência intimar, eu pensei muito, não me oponho à retirada, tá? Mas não achei outro modo de ser um pouco mais contundente para que cumpra-se. Se vocês veem desse modo, a turma, como diz o Pedro, pela colegialidade, não há problema algum. Mas eu queria buscar uma forma mais contundente para que cumprisse. Em relação a o que não foi recorrido, não tem o que fazer. Não tem que fazer. Mas eu estou pedindo... senão vou ter que ficar especificando item a item, daqui a pouco... Enfim, desculpa. Eu passar a palavra à Mara, mas, Laércio, você mesmo já apontou qual a decisão que a turma tem tido em relação ao alerta, que acho que o primeiro a trazê-lo foi o Minderley 1, votem, olha, não havendo o cumprimento da diligência, ter-se-á por certo aquilo que, por verdade, aquilo que o contribuinte veio, trouxe aos autos, né? Eu acho que esse alerta tem muito mais força, é muito mais a espada sobre a cabeça daquele que fizer a diligência do que o pedido de que outra equipe o fizesse. Bom, Mara, a palavra. Bom, eu acho que aqui não existe dúvida de que a diligência é necessária, né? Agora, o que a gente está discutindo aqui é o escopo da diligência. A questão aí, primeiro a respeito desse intimar o superintendente, oficial superintendente, também acho que isso a gente não tem competência. Como o Elcio falou, a estrutura dos órgãos públicos, eles são independentes, né? A hierarquia vem do ministro para cima. Então, o CARF estaria na mesma hierarquia da Receita Federal. Então, um órgão não pode determinar ao outro. Tanto é que quando no 70235, quando tem a diligência lá, a diligência, ela a gente se baseia no artigo que determina, que dá poder para a primeira instância determinar a diligência, porque estão todos dentro do órgão da Receita Federal. Então, ele passa para outra unidade, para a unidade fazer, né? Agora, o que a gente pode fazer é pedir uma diligência. Agora, o outro órgão cumprir a diligência é outra questão aí, que até o Laércio colocou bem aqui, enfatizar, né, que as atribuições do fiscal, que ele tem que cumprir, a atribuição dele elaborar e proferir decisões, né? E no processo administrativo, e dentro dessas decisões, ele já tem a diligência na própria portaria de fiscalização dele, né? Ele colocou aqui, né, as questões do PAS, que falam da diligência. Então, eu acho que também vocês já, pelo menos todos que se manifestaram, já mostraram que essa oficial superintendência, a gente não tem competência para isso.
né? A questão agora que o Arnaldo levantou a respeito do STJ eu já vi assim, a gente já votou aqui várias vezes com essa orientação genérica para a unidade. Manifeste-se a respeito, né, faça um relatório aplicando o RESP, né? Aí só que eu vejo o seguinte, a gente está enfrentando isso aqui pela primeira vez. Tem unidade que entende o que é para fazer. Agora, tem unidade que não entende o que é para fazer e se recusa a fazer, como se foi o caso aqui. Então, eu acho que o Arnaldo tem razão. Se a gente mandar isso de novo desse mesmo jeito, a unidade vai falar assim, eu já falei eu já expliquei que eu não posso fazer. Então, vai ficar aquele negócio de baixando diligência. Isso vai ficar anos assim. Até por isso, Mara, desculpa te interromper, talvez o termo não seja que mande, que distribua para uma nova... Ih, travou. Travou. Tá igual a propaganda da Vivo. Mas, enquanto lá está travada, deixa eu continuar falando. Não tem jeito, igual o próprio Paulo também falou, não tem jeito de você falar que outra equipe faz. Você viu Não, aí... É que a minha internet aqui, eu não sei até onde vocês escutaram, ou talvez propor que o superintendente toma conhecimento, daí a partir dali ele faz o que ele quiser. Não, a gente não pode fazer isso, Laércio. O que a gente fala é pedir diligência. Quem vai fazer, onde vai fazer, o superintendente que escolhe, entendeu? Então, o que ele faz? Esse processo chega lá e vai para a unidade. O superintendente nem se manifesta sobre isso, que isso é atribuição da unidade. Agora, igual o Paulo falou, as equipes já estão assim, determinadas as atribuições de cada equipe. Claro que tem unidade que não tem nem essas equipes, né? A mesma pessoa, o mesmo fiscal que faz tudo, né? É a equipe. Mas no caso, tanto é que a gente vê que foi a mesma fiscal que que fez a autuação e respondeu as duas diligências. Então, se você mandar lá de novo nesses termos, é ela que vai responder de novo e vai falar que ela não pode fazer. Então, nesse ponto, eu acho assim, que a gente tem que evoluir até nos próximos resoluções que a gente baixar, porque para esclarecer isso, que quando a gente está pedindo para ser feito aqui esse relatório circunstanciado a partir das orientações do RESP, STJ, né, da nova orientação firmada e o parecer da Receita, é um relatório que ela não está decidindo, não, ela está dando subsídio para a gente decidir. Ela está falando o que ela é, justificando cada um, né? Porque, igual foi falado que na época foi feita a fiscalização, isso nem era insumo, então nem foi entrado no detalhamento. Então, agora o relatório, a fiscalização tem que explicar por que ela entende que não é insumo ou por que ela entende que é insumo. Né? E isso a gente que vai decidir, não vai ser eles que vai ser decidido. Exato. Por isso, minha questão do meu item 3, que era para falar se enquadra ou não na hipótese do conceito do insumo, conforme o item 2, devendo ser justificado. Isso, Agora, uma outra coisa, aí eu discordo da questão aí da preclusão que foi levantada, porque isso a gente aplica de ofício. Então, teve muitos casos aqui de insumo que ele não se manifestou, porque justamente que eram muitos insumos, e de repente a gente vai dar. Então, tanto é que eu já participei, vocês também já participaram de diversos julgados, que ele nem pediu a aplicação do RESP e a gente aplicou. Né? Então, é por isso que eu acho que o relatório tem que ser sobre tudo, todos os insumos glosados, não só os que ele impugnou, ele apresentou o recurso, mas sobre todos. Então, é só isso tudo que eu queria falar. Obrigada. Obrigada pela audiência. Nessa questão que você falou, a partir do momento que a fiscalização, de forma genérica, nega com base nas ienes, não é de se esperar também que o contribuinte venha especificar item a item, centro de custo, aquilo que
entende que é essencial ao processo produtivo. Mas a questão Isso foi toda... anterior, né, Paulo? Também a impugnação desse foi anterior ao RESP. Sim. Né? Porque eu acho que, para sintetizar, a questão, eu entendendo a situação colocada pelo Arnaldo, ratificada também pela Mara, é que quais seria o centro de custos em que há a dúvida, porque há a diligência, porque há uma dúvida, não se concede ou não o crédito àquele item, mas sim a questão de que identifique o item para que nós decidamos sobre a essencialidade ou não. Então, a questão toda é... Paulo, isso está sendo pedido. Oi? Isso está sendo pedido no despacho do Laércio. Sim. Para identificar todas as glosas e justificar. Tá, mas de forma... ainda que seja extenso, se conseguir identificar quais são os centros, a menos que sejam todos os centros de custo, todos os itens, eu acho que não é o caso. Né? Eu acho que ele, de certa forma, daria, assim, para uma delimitação. Bom, mas eu estou falando alguém. O Pedro foi fechar. Ele está ouvindo já. Tá. Bom, então, presidente, mas é aquilo que a Mara falou. Parece que há uma unanimidade pela realização da diligência, pelo menos a concordância, né, com a diligência. Aí o ponto é delimitar ou não, manter como está ou não, de fato, esse risco que o Arnaldo disse, levantou. Pode voltar, olha... Então, estou retirando a minha proposta a oficiar a superintendência, tá? Estou retirando. Sim. Ok. Mas, bom, de fato, a gente já tem que submeter à votação, ainda que se tenha... não esteja ainda firmada essa questão de delimitação ou não. Um último esclarecimento, senhor presidente, um último esclarecimento antes da votação. A proposta do Laércio não é retirar em si a linha I, que tu chama de I ali, e sim retirar a menção ao ofício da superintendência, é isso? Isso, eu acho que é isso. Não oficial superintendência. Porque, Laércio, aí vem uma questão que eu coloquei antes, porque tu coloca ali, oficia superintendente da 7ª região, esquece essa parte, determina que profira relatório conclusivo de diligência. Quando tu fala profira relatório conclusivo de diligência, é em relação ao quê? É porque tu não fizeste uma referência. Eu estou entendendo que tu está referindo à resolução passada. Mas isso bate na mão da fiscalização. A primeira pergunta que vai fazer é... Arnaldo, desculpa, está caindo minha internet, se puder repetir. É que no item, vou chamar de alinha aquilo ali, na I ali, tá? Tu coloca, no numeral 1, sei lá, tu coloca que para determinar que nova equipe profira relatório conclusivo de diligência. Vamos simplificar, dizer profira relatório conclusivo de diligência. Mas em relação ao quê? Em relação à resolução passada? Ou em relação a esses itens que seguem aqui? Porque assim, se eu sou da fiscalização, eu recebo um pedido de diligência desse, eu vou me ater aos itens da sequência. Porque aqui não faz referência ao pedido passado de diligência. E me parece que o que tu está querendo falar é que se cumpra a diligência passada. Isso, mas que diz a diligência passada também para que se analise os itens glosados, né? Pois é, mas a diligência passada ele está em 3 itens, né? Não, ali que está. A divergência é de aproximadamente 7 itens. Alô? Opa, estou ouvindo? Pode falar. A divergência ali aproximadamente, o que acontece? Ele apresentou 13 itens e eram 54. Acho que 7 que ele não recorreu, certo? E teve 30 que ele não se manifestou
ali, e eu estou falando para se manifestar, eu quero que eles se manifestem sobre todos esses itens glosados, que daí, a partir dali, eu vou analisar, eu vou falar, olha, recorreu, não recorreu, e eu vou fazer essa análise, porque 4 itens a mais, 5 a mais, não vai fazer diferença. Mas é isso que eu estou te falando, Laércio. Eu, a partir desses quesitos, eu não chego nessa conclusão que tu colocou aqui agora. Então, eu acrescento dos itens glosados. Eu acho que tem que tirar esse I, aí oficia tudo, essa frase inteira. Não, tá, ó. Vai sair o item I. O para inteiro, né? E esse item para que seja 5 proferido. também, o item V também tem que sair todo. Porque, como foi dito, isso já foi dado. Para que você vai pedir para ele detalhar o que foi dado? Quero que fique sentado. Ó, então, vai ficar diante do exposto, converter feito diligência nos termos da resolução número tal, vou acrescentar aqui, para que seja proferido novo relatório conclusivo de diligência. Elaborado é melhor. Elaborado. Novo relatório conclusivo. Tu me permite, Laércio, me parece que tu está querendo que seja cumprida aquela diligência que não foi cumprida. Então, coloca isso no item, e não no cabeçalho ali. Nos seguintes... Cumprido o item 1 e 2 da diligência anterior, porque o terceiro, o 3 foi cumprido, né? Pessoal, eu estou sentindo falta de intimar o contribuinte a apresentar. É que já foi intimado, Pedro. E ele foi já... na primeira diligência, ele foi. E ele apresentou o laudo técnico, lá o laudo que a gente pede, com o processo da atividade dele toda. Eu vi que na primeira diligência foi feito isso. Então, eu acho que é bom colocar aí que considere, né, o laudo apresentado pelo contribuinte. Eu agora entendi a proposta, tá, Laércio? Eu entendi a proposta agora. Obrigado. Tá, para que seja elaborado um novo relatório conclusivo de diligência nos seguintes termos. Considerando a nova orientação firmada pelo STJ, a nota 6, estou acrescentando aqui o parecer normativo 5 da PGFN. Ainda o relatório deve discriminar cada item glosado, informando se enquadra ou não na hipótese do conceito, no conceito conforme o item 2, do que vai virar item 1, né? COSIT também, né, Laércio? Isso, é o parecer 5, isso. COSIT. Você falou para o PGFE. Já vou adequar para passar por Paulo aqui. Tá? Também deve-se prestar em cada um dos itens não contestado pela contribuinte em diligência. Daí eu peço que conste esse novo relatório fiscal, as glosas revertidas no despacho de folhas 3.454. Por que eu estou insistindo nisso aqui, gente? Para na hora que vir o relatório, vir tudo consolidado bonitinho. Senão a gente vai pegar com o relatório aqui, vai ficar outro pedaço lá, e isso aqui ele só vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ele só vai consolidar isso. Por isso, então, após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, conceda a serviço prazo de 30 dias. Sem som, Paulo. Laércio, me passa esse texto, então. Tá, eu só vou acrescer o COSIT. Tá, mas houve umas adaptações aí na redação, né? Não só isso. Pequeno. Um pouquinho, já estou te passando, presidente. Ok. Acho que ele travou, hein? Só um minutinho, estou acrescentando o parecer COSIT aqui, daí a gente já
Já passo ali no senhor. Mandei. Mandou onde? Mandei no teu WhatsApp. Chegou? Ainda não. Bom, mas foi o que você acabou de ler, né? Foi. Bom, acho que podemos iniciar a votação. Mas aqui não chegou, não, hein? Parece. Tá. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aqui desconfigurou tudo agora. Paulo. Não está indo para você, vou pôr no grupo da turma. Foi. Ok. Eu acho que todos têm acesso aí. A alteração é mínima aí, né? Tá. Elcio. Bom, retirada a questão, né, do ofício ao superintendente e aprimorada a redação do dispositivo, só acrescentar uma questão que realmente, se a gente tivesse mais informação, mas pelo que eu vi é muita coisa. Eu acho que teria que entrar item por item, e aí nessa entrada item por item para fazer a resolução, a gente já poderia até votar, porque já saberia o que era, né, o que estava pedindo e tal. Então, assim, meu modo de ver, eu acompanho o relator nesses termos aí. Pedro. Eu também acompanho aí, só lembrando que é bom lembrar, nem que for no corpo do voto, que o contribuinte apresentou o laudo demonstrando a atividade dele, né, as etapas, tal. Ele tem que ser considerado, né, já que a gente está reiterando a diligência. Só isso. Acompanho. Mara. Acompanhe com o relator. Leonardo. Acompanho. Arnaldo. Eu vou pedir vênia, mas nesses termos eu não acompanho, não. Eu acho muito aberto, muito amplo o pedido. E só para afirmar a posição aqui, nesses termos, não. Eu acompanharia se fosse um pouco mais restrito, se fosse um pouco mais objetivo o pedido de diligência. Mas aí, Pelas conclusões, então, né? porque o não acompanhar significa votar de forma contrária ao relator. E aí, qual seria o voto?
Pois é, mas é que Paulo, assim, ó, me parece que em algum momento a gente vai ter que mudar. Eu sei que, ou pelo menos na minha cabeça, deveríamos mudar o encaminhamento das diligências. Eu entendo que é uma posição da turma, eu entendo que eu estou entrando novo na turma, mas na minha cabeça precisaria mudar um pouco esse direcionamento. Talvez você pode até dizer que isso é um pouco ainda do cacuete da fiscalização. Eu fico efetivamente me imaginando lá na fiscalização recebendo um processo nesses termos. Confesso que não me agradaria receber. Então, eu acho que a gente deveria direcionar. Então, eu acompanhar significa eu carimbar e taxar que eu estou concordando com essa diligência. E nesses termos, eu não concordo com a diligência. Eu acho que ela mas você tem que falar quais os termos. Esse é o problema. Pois é, pelas conclusões. Não, é conclusões. O encaminhamento é o mesmo, é por diligência. Ou coloca que você acompanharia tua proposta de diligência mais restritivos em relação ao centro de operações e mais algum outro item. O que pode ser feito é se apresentar uma declaração de voto. Aí vai te dar trabalho. Se falando. Eu acho que aí não compensa, né, Mara? Eu não sei qual é a solução. Porque você não discorda na essência. Eu não discordo da necessidade de diligência. Não discordo. Não, eu acho que basta constar, então, que votou pelas conclusões. Propondo um outro escopo para a diligência, ou outros propondo termos. uma diligência como talvez nesses termos, né? Entendendo que deveria haver o detalhamento dos itens a serem, dos quesitos, não? Eu acho que sim, maior detalhamento dos quesitos a serem cumpridos. Cumpridos, é. É meio estranho isso. Ou só conclusões. E quando é conclusões, a gente não põe, Paulo. Eu também acho que as conclusões aí seriam melhor. Que a conclusão é justamente a diligência nesses quesitos, né, Pedro? Não. Assim, a conclusão que eu estou entendendo é que você está convicto que a resolução seria o melhor caminho, mas não nesses termos. Isso, mas os fundamentos, eu concordo com os fundamentos. Pelas conclusões é que eu estou discordando dos fundamentos, eu não discordo dos fundamentos. Não, mas aí não necessariamente... ela está... pelas conclusões, ela fica em aberto, né? Não necessariamente... Tem uns pontos de intersecção aí, sim. Não, tem. Que as conclusões quando a maioria vota pelas conclusões, aí você tem que especificar. Quando a maioria vota pelas conclusões, você tem que especificar. Mantendo pelas conclusões, ele acompanha. Não haveria necessidade de especificar, porque o normal, de fato, seria estar explicitando o não acompanhamento no dever, né, na declaração de voto, mas isso. Não haveria necessidade. Eu vou constar, então, pelas conclusões tão somente. Ok. É importante que vocês entendam por que eu não estou acompanhando integralmente. Mesmo porque está registrado em gravação, né? Justamente. Está registrado, conselheiro Arnaldo. Então tá bom, agradeço. Obrigado. Márcio. Então, presidente, acho que desde do início que o relator passou a fazer o seu voto, e a gente encaminhou para a questão da resolução, né? Vendo que essa seria o melhor encaminhamento mesmo. Aí ficou por conta desses pequenos ajustes, que inclusive tentei procurar aqui, não achei, mas já vi resoluções que oficiem a superintendência. Não necessariamente para que ela determine uma nova equipe. Eu acho que nesse ponto aqui não me recordo que esse ofício ou que esse reporte fosse dado seria para que ela determinasse que ela fizesse uma nova equipe. Não, mas que ela determinasse que ela realmente ficasse atenta a esse processo, uma vez que a gente viu que ele não está maduro, como o conselheiro colocou no voto dele, muito bem pontuado, né, que ficou a desejar.
a diligência solicitada pela conselheira Tatiana na ocasião. Mas não vejo problema, estou acompanhando o relator com essa nova redação. Eu também acompanho o relator, então é por unanimidade de votos a conversão do julgamento em diligência, conforme o texto lido pelo relator Laércio, e o conselheiro Arnaldo votou pelas conclusões. Apenas acrescentando, Márcio, a própria forma de movimentação de processo, ele sempre entra numa caixa de triagem para que ali alguém identifique qual o teor da determinação ali, qual o teor daquele processo, por que aquele processo retornou do CARF e a quem se dirigir, porque dentre aquelas equipes, provavelmente dentro de uma superintendência, às vezes até uma equipe ligada à superintendência, com certeza na 7ª região, que é o Rio, deve haver uma equipe destinada ao tema petróleo. Presidente, só para organizar, o item 40 é o mesmo desse 38. Sim. Já o 39, a única diferença é o quê? Que não tem o item de número 4. O 39 não tem o 4 da diligência? Não tem lá, não tem. Okay. O patrono falou que no 39 não tem a questão do despacho, o segundo despacho decisório, né? Isso que a gente está eliminando o item 4 aqui. O doutor André pediu a palavra na questão de fato. Sim, excelência. Só para mencionar que no tocante ao item 39, a única diferença dela é que custa uma discussão no tocante à linha 4 da ficha 12 do DACOM, que diz respeito a crédito sobre energia elétrica. E ressaltando que quando a diligência foi apresentado todas as documentações requeridas pela fiscalização e como eu enfatizei na minha questão, obviamente foi por uma solução mais cômoda de falar que não foi apresentada documentação nenhuma sobre o aspecto contábil, mas toda a documentação que foi apresentada estava lastreada nas obrigações acessórias e contabilidade da empresa. Ok. Acho que seria bom, então, colocar esse detalhe a mais aí, que é específico ao 39, Laércio. Eu não escutei que travou minha... Qual item, presidente? Só sobre a energia elétrica. Mas você escutou a manifestação do doutor André? Eu escutei uma parte. Se puder repetir, doutor André. Só repetiu, doutor, a questão da... Sim, que a discussão do item 39, ele acrescenta a linha 4 da ficha 12 do DACOM, que diz respeito a crédito sobre energia elétrica. E, na oportunidade da diligência anterior, foi feita uma série de exigências, nos quais foram todas atendidas, porém, quando da análise da fiscalização, ela optou por um aspecto meramente formal e não se debruçou sobre os dados ali lançados. Era só sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção. No seu voto é tratado isso especificamente, no item ou não, Laércio? No 39? Só esse item a mais. O resto mantém os próprios itens. Ok. Tá. Bom, então esse também é a conversão em diligência, acho que com a votação dos mesmos termos, acho que todos concordam, né? Tá. Bom, então votamos o 38, 39 e 40, todos eles Petrobras, com a sustentação do doutor André Tanabe, com a conversão do julgamento de diligência nesses termos em que foram lidos pelo relator. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos, pois nós retomaremos. Eu acho que haverá sustentação no próximo item, que também é da Petrobras, é isso, né, doutor? Perfeito, tem o item 41. Até gostaria de saber a possibilidade, porque é um retorno de diligência no qual a fiscalização concordou com os argumentos. Só antecipando, era uma questão no qual se discutia
é um crédito de COFINS sobre o Código 5856, no qual houve a contaminação dessa discussão, trazendo fundamentos do Código 6840. Foi alertado isso em grau de diligência, a fiscalização se debruçou sobre isso e concordou, falando que, de fato, estava correto e que não há questionamento, controvérsia nenhuma sobre a questão. Então, é basicamente pela homologação do provimento do recurso. Tá. Bom, mas de qualquer forma a gente tem que cumprir as formalidades, fazer a abertura do relatório, a sua oportunidade de fazer nova sustentação, um item diferente. A gente faz então esse intervalo de 10 minutos, na sequência nós retomaremos com o julgamento do 41, é isso, né? 41, Pedro? Ele sinalizou que sim, presidente. 41. Ok, por favor, então, o apoio, interrompa a gravação. Então, em 10 minutos, mais ou menos,